queremos entender nesta noite. Afinal, é por causa da fé prática que Deus se agrada. E é por isso que Deus se agradou de Abraão. E se você for corajoso ou corajosa, diga assim: é por isso que Deus se agrada de mim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Hebreus 11, que todo mundo conhece, dá uma visão a respeito da fé. Lá mostra que a fé é incondicional, ou seja, ela não depende de situações ou de circunstâncias para nós crermos. Não depende se é o Trump que ganhou, ou se é o Biden que ganhou, não depende se o óleo subiu e está a R$ 7,99, o óleo mais barato, não depende de qualquer circunstância que esteja à nossa volta. A fé é incondicional, ela não depende de situações ou de circunstâncias para nós crermos. Fé, diz a palavra de Deus, é acreditar mesmo sem ver. Fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. Isso é fé prática, é crer mesmo sem ver e agir de acordo com essa crença. Então, meus amados, cabe dizer aqui que onde está a fé, não há espaço para incredulidade. E é daí que nós tiramos o tema da nossa mensagem. Ou melhor, fé e incredulidade não conseguem ocupar o mesmo espaço, não conseguem ocupar o mesmo ambiente. Elas não podem estar juntas, de jeito nenhum. Diga isso para o irmão que está do seu lado. A fé e a incredulidade não podem andar juntas. Diga enfaticamente para ele: não pode ocupar o mesmo espaço. Não pode estar no mesmo ambiente. Aleluia. Esses dias circulou um vídeo de um pastor, e até eu repliquei esse vídeo, dizendo que não se noticia mais no meio do povo de Deus milagres, curas, paralíticos andando. Quem viu esse vídeo? Quem viu? Vocês não estão acompanhando a página da missão, hein? Porque estava lá. O que ele diz é verdade. Mas também, meus irmãos, é tudo uma questão de posicionamento e uma questão da liderança da igreja. Irmãos, vocês não fazem ideia de como eu tenho orado e como eu tenho pedido ao Senhor para que abra os olhos da liderança da igreja. Por quê? Porque não acontecer milagres no meio da igreja também é uma questão de posicionamento da igreja e da liderança. Mas, irmãos, é uma batalha, uma luta espiritual muito grande. A visão precisa ser aberta, as escamas precisam cair dos olhos. É isso que a gente tem orado aqui na terça-feira, chorado diante do Senhor, para que o Senhor abra os olhos não só da liderança, mas de toda a igreja, para que vejam além do que os olhos podem ver. Amém? Por que eu estou dizendo isso? O Senhor lhe deixou uma promessa, Jesus deixou uma promessa em Marcos 16, versículo 17, que é muito clara. É muito clara. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Preste bastante atenção naquilo que diz a palavra de Deus. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, diz Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal nenhum, não lhes fará dano. Deus não mudou, Jesus não mudou, a palavra é verdadeira. Amém? Você é capaz de dizer isso? Eu creio na Bíblia. Se você crê mesmo, meu irmão, daqui para frente as coisas vão mudar.
E você vai ver mudança na sua vida, vai ver mudança na igreja. Você que é líder, vai ver mudança no seu ministério, porque o Senhor vai agir. Aleluia. Agora escuta só a igreja da fé. Ouve, igreja do avivamento, que cantou agora há pouco. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. O Senhor quer avivar, mas nós precisamos andar em linha com a palavra do Senhor. Porque o versículo 18 de Marcos, que nós começamos a ler agora, continua. E ele diz assim, olha, aqueles que creem, estes sinais acompanharão aqueles que creem. O versículo 18 diz, e colocarão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Não fala que é o pastor, não fala que é o líder, não fala que é o apóstolo, o bispo, a bispa, ou quem quer que seja. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem no Senhor Jesus colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Vocês ouviram, meus irmãos? Ouviram o que está escrito na palavra? Eu vou repetir para que você aplauda com vontade mesmo aquele que prometeu. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está dizendo, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Fiel é aquele que prometeu. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de sempre. E o Senhor está aqui. Aleluia. E você está vendo, você que tem questionado o Senhor, por que é que eu oro e as pessoas não são curadas? Incredulidade. Não basta estar com a fé escrita na camiseta, ou no boné, ou no adesivo do carro. Tem que ter fé e ter uma fé prática. Aleluia. E a gente pergunta, mas onde está o problema então? Diga para o irmão que está do seu lado, na falta de fé, na incredulidade. Meus irmãos, incredulidade não é algo novo, não é algo desse tempo agora. Isso tem a idade do ser humano. O homem sempre creu mediante as circunstâncias. Jesus experimentou isso. Jesus viu isso. Ele disse para Tomé, ou ele mostrou que Tomé era o exemplo prático da incredulidade, quando ele dirigiu a sua palavra a Tomé, em João 20, versículo 29. Ele disse para Tomé, porque você crê porque me viu. Jesus estava falando para Tomé, você é incrédulo, você não tem fé, você só creu porque você está me vendo. No auge do seu ministério, Jesus fez tantos milagres, mas ele fez tantos milagres, que em João 21, versículo 25, João diz no seu livro, que não há como caber nos livros do mundo todo, tudo que Jesus fez. Todos os milagres, todas as curas que Jesus fez. Está escrito assim, Jesus fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. João escreveu. Jesus não curou só aqueles cegos que a gente vê a notícia ali. Ele não curou só os paralíticos que estão escritos na Bíblia, só aquela mulher do fluxo de sangue. Ele não ressuscitou só Lázaro, ele não ressuscitou só a filha de Jairo. Mas se tudo que Jesus fez no tempo em que ele andou, nos 3 anos do seu ministério aqui na face da terra, fosse registrado, a gente estaria sufocado pelos livros registrando os milagres de Jesus. E sabe qual é o último milagre que Jesus fez? Você sabe qual é o último milagre que Jesus fez?
Não sabe? Então ele, Jesus, vai fazer na sua vida ainda hoje. Aleluia. Quantos creem, glorifique ao Rei dos Reis. Aleluia. Dê um brado de vitória ao Senhor, irmãos. Joga a peruca, sabe, se esbalda aí, porque o Espírito de Deus está aqui. Irmãos, o Joe Biden, lá nos Estados Unidos, ele ganhou a eleição. Eles estão fazendo festa desde que quando começaram a contar os votos, por causa de um homem que vai derrubar o Trump. É isso que eles queriam. Eles não sabem o que vai acontecer depois no governo desse homem que se levantou. Mas nós sabemos o que Deus fez, o que Jesus fez, e Ele está aqui agora, falando com você, que se você crê, o que você pede ao Senhor, não é impossível de acontecer. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! E o último milagre Ele vai fazer na sua vida. Aleluia, e amanhã ele vai ter um último milagre, e depois ele vai ter um último milagre, porque o Senhor não para de trabalhar. A Bíblia diz, meu Pai, Jesus dizendo, meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Aleluia. Qual é o trabalho de Jesus? É te proteger. O trabalho de Jesus é atender o que você precisa. O trabalho de Jesus é estar ao teu lado, porque Ele mesmo disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E por que não cremos nisso, meus irmãos? Porque não cremos, porque vivemos com medo de tudo. Vivemos com medo de uma porção de coisa. Vivemos com medo das doenças, vivemos com medo da morte, vivemos com medo de falar a respeito do amor do Senhor, vivemos trancafiados nas nossas casas. Por quê? Porque a gente deixa a incredulidade agir na nossa vida. Deus está falando conosco através do seu Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Por mais de uma vez, Jesus teve que fazer um milagre no privado, que é uma palavra que está muito na moda hoje. Jesus teve que fazer um milagre no privado, por causa da incredulidade que estava instalada nas pessoas ou nos locais onde ele estava. Incredulidade é assim. Se ela está em uma pessoa, a fé não tem espaço. Lembra do tema? Fé e incredulidade não pode ocupar o mesmo espaço. Se a incredulidade, quando o Senhor fala alguma coisa para você, ou quando você pede alguma coisa, diz a palavra, em nome do Senhor Jesus, crendo, tendo fé, diz a Bíblia, que vai acontecer do jeito que você pediu. Porque você pediu em fé, crendo no nome do Senhor Jesus. Então, por que não acontece? Quando você fala assim, eu creio, mas se você já está duvidando. E o Senhor diz, não duvide, mas crê somente. Tenha fé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se não houver fé, crença verdadeira, o milagre não pode acontecer. Se a fé e a incredulidade não habitam o mesmo espaço, não podem ficar no mesmo ambiente, se você duvidar no seu coração, não vai acontecer. Nós temos que crer inteiramente no Senhor. Amém? Ah, Senhor, olha, eu estou precisando de uma bênção financeira na minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer. Hoje é domingo, mas amanhã corre lá no banco e vê lá qual é o empréstimo que tem a taxa menor de juros para fazer. Que fé é essa? Que tipo de fé é essa? O Senhor diz, não duvide, mas crê somente. Aleluia. Jesus enfrentou uma síndrome que é chamada Síndrome de Nazaré. Está em Marcos 6, do versículo 1
ao 6. Vamos ler junto? Vamos lá? Jesus, com força, vamos lá. Jesus deixou Você percebe, meu irmão? Olha só, né, esse texto aqui é chamado pelos teólogos de síndrome de Nazaré. Jesus, aí diz que Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos lá para Nazaré, na cidade onde ele havia morado. E ele começou a ensinar nas sinagogas, com sabedoria, instruindo na palavra de Deus, não é? E realizando milagres. Aí as pessoas que estavam ali à sua volta começaram a perguntar de onde é que vem essa sabedoria. Como é que ele pode realizar esse tipo de milagre? Como é que ele pode realizar essas coisas? Como é que ele pode falar isso? Como é que ele pode fazer esse tipo de coisa? Ele não é filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas, não é? E as suas irmãs não moram aqui entre nós, não são conterrâneas nossas, não habitam a mesma cidade que nós, e eles se sentiam ofendidos, porque Jesus estava despontando, porque Jesus estava aparecendo. Quantas vezes nós não nos sentimos assim no nosso ambiente, dentro da nossa casa, no meio dos nossos familiares, porque eles nos conhecem. E se você começa a falar da palavra, ou se você quer impor as mãos, ou se você começa a orar e falar assim, mas escuta, essa não é a Regina? A Regina que mora lá no Risca-Faca, no Vila Dias? Essa não é a Regina que fumava, que bebia, que fazia tantas coisas assim? Não é? E ficam, sabe, desapontados, e ficam ofendidos com as coisas que a gente fala. Jesus sofreu isso. Então Jesus, olhando para eles, disse, olha, um profeta recebe honra em toda parte, em todo lugar. Recebe honra em todo lugar, menos na sua cidade e entre seus parentes e na sua própria família. E isso é verdade verdadeira. Quantas vezes a igreja não se encheu porque vinha um profeta de fora? Vinha uma pessoa de fora, não é? Será que o profeta de fora faz milagre? Né? Casa de ferreiro, espeto de pau? Jesus estava falando, olha, o profeta tem honra em qualquer lugar, aonde for pregar. E se alguém sair daqui e for pregar, ou cantar, ou ministrar em outro lugar, vão ter pessoas honrando lá também, muitas vezes mais até do que honram as pessoas da própria casa. E diz a palavra que Jesus não pôde realizar milagres ali, muitos milagres ali, exceto algumas curas, não é? Porque ele ficou admirado com a incredulidade do povo. Incredulidade do lugar, você está vendo? Não é? Incredulidade do povo não permite que os milagres aconteçam. A incredulidade
do local. Por isso Jesus muitas vezes, por isso que eu comecei dizendo, Jesus chamava no privado, em particular, para poder curar uma pessoa, porque a pessoa tinha fé, mas havia incredulidade no lugar onde ela estava, então ela não podia ser curada, não podia acontecer um milagre. Agora vejam que interessante essa passagem, que nós vamos ler daqui a pouco. Vejam como Jesus lidou com a incredulidade das pessoas e de uma cidade. Vejam a estratégia de Jesus para que o milagre acontecesse, porque pessoas incrédulas e locais incrédulos impedem o milagre de acontecer. Marcos 8, versículo 22 ao 25. Você pode acompanhar aqui, eu vou ler para vocês. Marcos 8, 22 ao 25. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada, e ele passou a ver tudo com nitidez. Jesus chegou neste povoado, aqui nesse povoado de Betsaida, as pessoas trouxeram o cego até Jesus, mas olha só, os detalhes da ação de Jesus, prevenindo a incredulidade para que aquele homem fosse curado, são dignos da nossa atenção. Nós precisamos prestar atenção nesses detalhes. Em primeiro lugar, primeiro detalhe, as pessoas trouxeram, a multidão trouxe o cego até Jesus e pediram para que Jesus tocasse. O que Jesus fez? Tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Diga assim: Jesus levou para fora do povoado. Por quê, meus irmãos? Por que Jesus levou aquele homem para fora do povoado? Jesus conhecia o que se passava no coração e no pensamento das pessoas que estavam lá. E talvez as pessoas estivessem dizendo: eu quero ver agora Jesus curar esse cego. Né? Ou, se Jesus curar o cego, eu vou crer que ele é o Messias. Eu vou crer que ele é o Filho de Deus. Jesus viu que havia uma fé no cego, mas viu que havia muitas pessoas incrédulas ali no meio da multidão. O cego estava cercado de incrédulos, e a cidade tinha esse estigma de ser uma cidade incrédula. A cidade era marcada pela incredulidade. Ali habitava o espírito da incredulidade. Betsaida era uma cidade incrédula. Então Jesus pegou aquele homem pela mão e levou para fora do povoado. Segundo detalhe, Jesus cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre o cego e pergunta: você vê alguma coisa? E ele responde: sim, vejo pessoas, mas parecem árvores. O primeiro estágio da cura estava definido. Jesus cuspiu, não é? E essa semana eu vi uma curiosidade, uma coisa muito curiosa, não é? A saliva é a coisa mais íntima que uma pessoa pode passar para outra pessoa. Do que qualquer outra coisa que você possa imaginar no corpo do ser humano. A saliva é a coisa mais íntima, porque ela se mistura de verdade. E Jesus fez o barro ali com a sua saliva e passou sobre os olhos do cego e perguntou para ele: você vê alguma coisa? Sim, eu vejo pessoas, mas parecem árvores. Então se cumpriu o primeiro estágio da cura. Terceiro detalhe: agora Jesus põe a mão sobre os olhos do homem e sua visão foi completamente restaurada. Então se completa o segundo estágio
da cura. E a operação de Jesus foi realizada com sucesso. Aleluia! Mas chegou a hora de Jesus se despedir do homem. E preste atenção. Jesus foi se despedir do homem que agora via com nitidez, nitidamente. E é justamente nessa hora que Jesus faz um alerta para ele, que está em Marcos 8, versículo 26. Então, Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não achou. Ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus, quando se despediu dele, disse para o cego, que agora via, quando você voltar para a sua casa, não entre no povoado. Jesus estava dizendo para ele, você agora está curado, você agora está vendo bem, mas tem coisas que não convém você rever, principalmente Betsaida e seus habitantes. Por isso, vá direto para a sua casa e não entre em Betsaida. Quantas coisas nós podemos trazer a respeito de fé, desse pequeno texto que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Talvez, meus irmãos, você já tenha passado pelo primeiro estágio da cura dos seus olhos. E você esteja vendo com alguma nitidez, você está vendo com sombras ainda. Você não consegue distinguir aquilo que o Senhor quer mostrar para você. Você olha e não vê com nitidez. Talvez você tenha se sentido como o homem que Jesus passou o cuspe nos seus olhos e colocou a mão sobre a cabeça dele no primeiro estágio. Talvez você esteja nesse primeiro estágio e o Senhor pergunta para você, o que é que você está vendo? Igreja do Senhor Jesus, o que é que você está vendo? O que é que você vê? E talvez a sua resposta seja, eu vejo como algumas coisas ainda não com muita nitidez. Mas Jesus está aqui. E Ele quer completar o estágio da cura na sua vida. E aquele homem, quando Jesus perguntou para ele, depois Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem e a sua visão foi completamente restaurada. Igreja do Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite e se você permitir, Ele vai colocar a mão sobre os seus olhos e a sua visão espiritual vai ser completamente restaurada, e você vai sair daqui não como você entrou, mas você vai sair como uma pessoa nova, restaurada, alguém que vê com nitidez, alguém que olha e vê as obras do Senhor Jesus, alguém que olha e vê alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você olha com os olhos da fé e vê alguém em potencial para receber a mão do Senhor sobre a vida dele e ser restaurado também. Quando você olhar para alguém que estiver enfermo, alguém que estiver doente, alguém que não estiver bem, alguém que estiver emocionalmente doente, triste, você vai olhar e vai ver as palavras que o Senhor vai colocar na sua boca para você falar, palavras de fé, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor, está sobre a igreja e quer operar na sua vida, na minha vida nessa noite. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. E você vai sair aqui desta noite e vai dizer, operação concluída com sucesso, Senhor Jesus. Agora eu vejo, eu estava cego, mas agora eu vejo, eu não sou mais incrédulo, eu tenho fé e a fé do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você sair daqui, cuidado aonde você vai parar. Não entre no povoado, o Senhor disse para ele.
Não entre, porque você vai estar curado, você vai estar restaurado, você já está limpo. O Senhor diz para ele: os seus olhos agora podem ver. Não vá aonde há incredulidade, não reparta a sua fé com a incredulidade, não deixe a sua fé ser modificada, nem pela incredulidade do local, e nem pela incredulidade de outras pessoas. Glorifique o nome do Senhor, e saia andando em nome do Senhor, porque Ele vai te levar aonde você tem que ir, Ele vai te levar para onde você tem que ir para anunciar as suas boas novas. Aleluia, há um tempo novo sobre a igreja do Senhor, há um tempo novo sobre a sua vida. O Senhor derruba todas as escamas que estão sobre os olhos daqueles que têm fé, fé genuína, fé verdadeira, de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que morreu numa cruz para nos livrar dos nossos pecados. É Ele mesmo que disse que os sinais acompanharão todos aqueles que creem. Você vai sair daqui abençoado, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque está escrito na palavra do Senhor. Aleluia! Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não deixe. Talvez você estivesse pensando assim: a pastora está meia animada hoje, mas será que eu vou conseguir colocar a mão sobre os enfermos? Você nunca vai saber se você não fizer. Você nunca vai saber, mas saia e haja em fé. Nós começamos falando que a fé nossa tem que ser uma fé prática. Não é uma fé de boca, não é uma fé de adesivo no carro, não é uma fé de falar só em fé. Não é uma fé de cantar em canções, mas é uma fé genuína, que está dentro do nosso coração. Fé de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Não veja, o Senhor diz para ele. Cuidado com o que você vê, meu irmão. Cuidado com o que você vê. O diabo, ele é astuto. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você canta. O diabo é astuto. A Bíblia diz que ele anda cirandando ao redor de todo mundo, buscando a quem ele possa tragar. E o que ele quer jogar na sua vida é incredulidade. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você aprova, cuidado com o que você curte nas redes sociais. Cuidado. Hoje está muito em moda uma frase assim, olha, principalmente no meio das mulheres: meu corpo, minhas regras. Quem é do Senhor, esse ditado não pode valer, porque esse corpo não é meu, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então as regras não são minhas, as regras são as regras do Senhor que estão na palavra. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você reparte com as outras pessoas. Jesus sabia do perigo que aquele homem correria. E se ele se envolvesse com os incrédulos de Betsaida, e principalmente se ele permanecesse ali naquele lugar, Jesus sabia que ele estaria correndo perigo. Por que isso, igreja? Porque esse cuidado de Jesus para que aquela cura não se perdesse, para que a fé que aquele homem teve não se envolvesse com a incredulidade que estava instalada em Betsaida. Porque Betsaida e seus habitantes já eram bem conhecidos por Jesus. Jesus sabia da aflição que Betsaida passaria por causa do seu pecado. Qual era o pecado daquela cidade? Qual era o pecado dos seus habitantes? O pecado era a incredulidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: incredulidade é pecado. A cidade e seus habitantes pecavam por não crer. Por que eu estou dizendo isso? Em João 16, quando é mencionado a respeito da obra do Espírito Santo, fica claro no versículo 9,
que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele começa lá, convencerá o mundo do pecado, e depois ele explica, do pecado, porque se recusou a crer em mim, diz o Senhor. Isto é, o mundo pecou porque se recusou a crer em Jesus, a ter fé em Jesus. Alguns teólogos dizem que pecar é errar o alvo, mas Jesus diz que o pecado é a recusa de crer nele. Pecado é se recusar a crer em Jesus. Lógico que existem muitos tipos de pecado, e nenhum desses outros tipos de pecado acontece se não passar pelo fato da pessoa não crer em Jesus. Porque se crer de verdade, a pessoa vai pecar? Não, de jeito nenhum, não é? Não é? Se você crer fielmente em Jesus, o pecado na sua vida vai ser apenas um acidente. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você crer de verdade em Jesus, o pecado na sua vida vai ser apenas um acidente. Amém? Vai ser um deslize. Você se descuidou, pecou, porque você não vigiou, como dizia o menino da casa de recuperação, né? Ele chegava para o Vanelli e falava assim, pastor, não vigiei, então pequei, né? E é exatamente isso, né? Mas por favor, não me apareça aqui cheio de esparadrapo, né? Deslizei a semana inteira, de segunda a segunda. Mas porque Jesus teve essa tremenda prevenção, ao dizer àquele cego que agora havia, não entre na cidade? Em Mateus 11, versículo 20 e 22, Jesus narra sobre as aflições que sobreviriam a Betsaida. Diz assim o texto: então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflições as espera Corazim e Betsaida? Em algumas versões está escrito assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Não é? Então, quer dizer que aflições as espera Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. Meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, pessoas que são incrédulas estão em pecado. Locais onde a incredulidade impera são impedimentos de operação de milagres. Locais onde a incredulidade impera são impedimentos de operação de milagres. É hora de lançarmos fora toda a incredulidade. É hora da Igreja do Senhor. É hora de nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, fortalecermos a nossa fé. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, vamos lançar fora toda a incredulidade. Às vezes as pessoas da igreja, quando confrontadas com a verdade, escolhem não acreditar. E quando isso acontece, fecham o seu coração para a verdade e preferem crer em mentiras, não é? Romanos 1, versículo 21 ao 23, e a gente já está terminando, diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, como de aves, de animais e de répteis. Nós estamos vendo acontecer muito isso em muitas igrejas,
em muitos lugares que são chamados lugar, que deveriam ser lugar de adoração, não é? Ao invés de adorar ao Senhor, de quem conhece alguma coisa sobre Ele e agradecer ao Senhor, começa a inventar ideias tolas. Quantas ideias tolas a gente não tem visto, né? Eu tenho 60 anos e a maioria da minha vida eu passei dentro de igreja. Quanta mudança, quanta coisa, quanta mistureba que se traz para colocar no Evangelho, não é? Para deixar o Evangelho diferenciado. E cada pregador que aparece, parece que ele quer arrumar uma coisa nova na Bíblia, para achar algo para chamar a atenção. E a Bíblia diz que o que tem que atrair as pessoas é a cruz de Cristo. É ela que tem que atrair as pessoas ao Senhor. E a nossa vida como cristãos lá fora é que vai atrair as pessoas ao Senhor. Quando nós andamos em fé, não é? Então essas pessoas começam a inventar e com isso a sua mente fica confusa e obscurecida. E ao invés de serem sábios, como eles mesmo se nominam, eles se tornam tolos, porque trocam a grandeza do Deus imortal, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus que é o nosso Pai, o Deus que nos amou tanto, que enviou Jesus Cristo ao mundo. Eles trocam a grandeza de Deus por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Por uma toalhinha, por uma rosa, por um envelope, por qualquer outra coisa que você pode imaginar, e você sabe muito bem o que eu estou falando. Então hoje a palavra mostra um caminho para que nós expulsemos a incredulidade. Lembre-se, você está debaixo da bênção de Abraão. Diga para o irmão que está do seu lado, você está debaixo da bênção de Abraão. Amém? Agora diga para você mesmo, eu estou debaixo da bênção de Abraão. Aleluia. Não deixa o diabo te enganar. Usufrua de uma regra básica para espantar e espancar a incredulidade. Quais são essas regras básicas? Primeiro, leia a palavra de Deus todo dia. Diga assim, eu devo ler a Bíblia todo dia, porque a palavra afugenta a incredulidade. É isso que está escrito em Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Segundo lugar, proclame a verdade. Diga para o irmão que está do seu lado, rejeite toda mentira, porque ela promove a incredulidade. Aleluia. 2 Coríntios 10:5 diz assim, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo. Ou numa outra versão, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Você prestou atenção? Proclame a verdade. Quando o apóstolo Sandro esteve aqui, ele trouxe uma profecia para a igreja de receber uma lança numa mão e uma espada na outra. A lança é para alcançar longe. A espada é a palavra, é para alcançar de perto, é para você proclamar a palavra, declarar a palavra, não é? A nossa boca muitas vezes está ocupada com muita coisa que não é a palavra de Deus. Quando a gente proclama a verdade, 2 Coríntios 10:5 diz, nós destruímos com a palavra todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus e levamos cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Aleluia. Terceiro ponto para a gente finalizar aqui, para os irmãos já poderem entrar com a música aqui. Clame a Deus para superar a incredulidade.
Em Marcos 9, 24, Marcos, no capítulo 9, conta a história de um homem que tinha um filho, um menino ainda, que era endemoniado. Ele vivia possesso por espírito maligno. E diz a Bíblia que ele se jogava no fogo, se atirava na água, ele se machucava e ninguém conseguia fazer nada. E o pai foi até Jesus e falou para Jesus: se o Senhor puder, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus falou assim: se eu posso, Jesus perguntou para ele, se eu posso? E ele mesmo respondeu ao homem: tudo é possível àquele que crê. Amém? Aí o homem respondeu, no mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Aleluia. E nós vamos começar a superar a nossa incredulidade aqui na igreja, nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. O Espírito de Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Você pode cantar isso ao Senhor. Se Deus rodeia-me, Aleluia. e afasta todo medo. O que sustenta céus e mares, é a poderosa mão que salva. A voz que acalma mares tempestuosos Aleluia. tem me chamado pelo nome. Estou cantando na vitória, a vitória da cruz, e descansando às sombras do teu amor redentor. Estou firmado na promessa de uma nova vida, porque eu sou teu para sempre, e para sempre tu és meu, para sempre tu és meu. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Quando eu me esqueço Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. da plenitude da tua graça, sim, vou lembrar do Calvário, onde tomou o meu lugar. Estou cantando na vitória. Cante, irmão. A vitória da cruz, e descansando às sombras do teu amor redentor. Estou firmado na promessa de uma nova vida, porque eu sou teu para sempre, e para sempre tu és meu. Jesus, tu és meu. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na tua casa, Senhor. E nessa noite, Senhor, a tua palavra, ela nos toca no mais íntimo do nosso ser, ó Senhor. Pai amado, nós queremos professar uma fé verdadeira. Senhor, nos perdoa por todo o tempo de incredulidade. Perdoa, Senhor, porque nós tentamos crer duvidando, ó Pai. Mas hoje o Senhor nos mostra que é impossível crer e duvidar ao mesmo tempo. Por isso, Senhor, nesta noite, nós nos colocamos na tua presença, entregamos, Senhor, a nossa vida diante de ti. Ó Pai amado, aqueles que estão com a visão turva, ó Senhor, que o Senhor coloque a tua mão sobre a cabeça de cada um deles, ó Pai, e que o teu Espírito Santo venha de uma vez por todas fazer cair as escamas, ó meu Deus, e que todos nós possamos
enxergar com nitidez, ó Senhor, que nós possamos enxergar, ó Pai, a Tua obra, a obra que o Senhor quer realizar através da nossa vida. Se o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, é porque cada um de nós somos importantes diante de Ti, ó Pai. Se recebemos essa palavra, é para que essa palavra frutifique na nossa vida. Então, Pai, derrama abundantemente do Teu Espírito, ó Senhor. Oh, meu Pai, vá visitando, ó Senhor, um por um das pessoas que estão aqui nesta noite, aqui nessa igreja, daqueles que estão, ó Pai, conectados via internet, ó Senhor. Vai visitando, ó Pai, ó Senhor, e vai estabelecendo, Senhor, a Tua cura, ó meu Deus. Cura os corações incrédulos, ó Senhor. Toda a incredulidade agora, ó Pai, nós lançamos para longe de nós, ó Senhor, meu Deus. Ó Senhor, e faça-nos ver, ó Pai, com quem nós devemos andar. Faça-nos ver, ó Senhor, onde nós devemos ir. Faça-nos ver, ó Senhor, o que nós podemos realmente ver, ó Pai, para que o espírito de incredulidade não entre na nossa casa, não entre na nossa vida, não entre na nossa igreja. Se você quer repreender o espírito de incredulidade que está na sua casa, no seu bairro, levante a sua mão agora, clame ao Senhor. Clame ao Senhor como aquele pai clamou: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Senhor, que caia toda a incredulidade da nossa casa, ó Senhor, que caia toda a incredulidade desta cidade, que caia toda a incredulidade, ó Senhor, aqui deste local, ó Pai. Ó Senhor, o sonho nosso, o nosso sonho como líderes dessa igreja é ver as pessoas entrando por esta porta e recebendo cura, ó Senhor, e recebendo o milagre da Tua mão. Por isso nesta noite, ó Pai, por isso nesta noite, ó Senhor, ó Jesus amado, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti com toda a força do nosso ser. Caia por terra agora todo espírito de incredulidade. Volte para de onde você veio, porque aqui só há pessoas com fé, fé genuína no Senhor Jesus, aquele que curou enfermos, aquele que expulsou demônios, aquele que falou das boas novas, aquele que trouxe salvação. E usa-nos, Senhor, usa-nos. Usa-nos, Senhor Jesus. Ore canta lá e achuriamba. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és nosso, Senhor, que nós somos Teu e Tu és nosso para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Cerca-nos, Senhor, cerca-nos com Teu amor. Ore candalaia suri andalai. Oh xere andalamaia suri candalai. O Senhor está tirando o medo de algumas pessoas que estavam aqui com muito medo. O Senhor está substituindo o medo pela fé que vem do alto do trono da graça. Ore candalaia suri andalai. Oh xere candalamaia suri. Santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não tenha medo de abrir o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para Ele, abra o seu coração para o Senhor. Aleluia, glórias ao Teu nome, Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estou cantando na vitória, a vitória da cruz, e descansando às sombras do Teu amor redentor. Sou firmado na promessa de uma nova vida, porque eu sou Teu para sempre.
aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar só um instantinho. Ô Gera, tem o slide do aplicativo? Amém? Irmãos, olha, nós estamos com esse aplicativo da igreja. Aqui você vai ter um monte de informação, vai ter podcast, vai mostrar sobre contribuição, notícia, culto, Bíblia, agenda. Então fique atento. Você tem, se você não está cadastrado com o seu nome, você não recebe notícias pelo WhatsApp da missão. Eu acredito, a Gislaine não veio hoje, mas veio, está lá. Vai passar as informações por lá? Vai passar as informações pelo WhatsApp da Secretaria da Igreja. Então você fique atento, você vai ter muita coisa ali, você vai poder fazer o seu cadastro, né? E lá ela vai explicar direitinho como é que você vai fazer, porque eu sou meio idade da pedra, né? Mas isso aqui vai ser muito bom, porque nós vamos nos conhecer mais, né, mais profundamente. E é uma bênção esse aplicativo, tá? O aplicativo é MPV Mogi Guaçu. Amém? Glória a Deus. Amém. Levanta outra vez. Senta, levanta, senta, levanta. Tinha uma propaganda antigamente que era do Tergal, né? Que não amassa. Glória a Deus. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, paz e vida na sua casa. Nós estamos fazendo o estudo de Neemias. Você não pode perder. Principalmente os líderes, né? A gente vê, se não me engano, na quinta-feira entraram 32 pessoas. Aqui da igreja, dá para contar no dedo quantos entraram. Então vamos prestigiar, porque tem gente lá de fora comendo alimento que era para vocês estarem comendo. Amém? Então, líderes, o pessoal da igreja, quinta-feira às 8 horas, no máximo 20 para as 9 já terminou. Aí você dá tempo até de você assistir o Jornal Nacional, se você quiser, né? No domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui outra vez, trazendo a palavra do Senhor. Amém? Levante a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a doce e poderosa unção do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Saia daqui crendo que você é filho de Deus e que tudo é possível àquele que crê. Amém? Não se misture, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.